Vamos fazer então todos os cristãos, vamos iniciar essa nossa reunião, essa nossa formação, convocando, convidando a Santíssima Trindade para estar presente conosco aqui nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos ao Espírito Santo, pedindo para que ele venha sobre todos nós, para que ilumine o casal que vai trabalhar conosco e também, a nossa mente, para que tudo isso que a gente vai aprender hoje sirva para o nosso crescimento espiritual. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Valquíria, então, agora vai ler o texto que está no livro do Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 4 a 7. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus. O Senhor é um. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Estejam no teu coração estas palavras que hoje te ordeno. Tu a repetirás a teus filhos. Delas falarás quando estiveres sentado em tua casa, ou andando a caminho, quando te deitares ou te levantares. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu tenho esse texto com grande estima, porque eu acredito, e ele me passa essa de que nós somos responsáveis não só pela geração, quando nós dizemos o nosso sim um ao outro diante de Deus, a gente deu o sim para a geração da vida, mas essa geração da vida não é apenas física, mas é gerar a vida espiritual também nos nossos filhos. Esse texto nos fala muito dessa responsabilidade que nós temos da educação dos nossos filhos na fé, de mostrar para os nossos filhos quem é Deus, de mostrar essa beleza, essa alegria que a gente teve um dia desse encontro pessoal com Deus, de transmitir isso para os nossos filhos também, para que essa semente germine no coração deles, eles possam experimentar dessa beleza que era o ser cristão, que é esse seguimento a Jesus Cristo. Essa necessidade da gente gerar os filhos também na fé. Então, para explicar, para falar um pouquinho mais sobre o que seria essa abertura à vida, essa paternidade responsável, nós passamos então a palavra para o casal Alan e Eliene, para que eles se apresentem, e inicie então o seu trabalho. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade, a palavra é de vocês. Pode ligar o microfone. Muito obrigada. Nós agradecemos o convite, da Diocese de Umuarama. Era para nós termos ministrado um curso do método de ovulação Billings em Umuarama em maio, no final de maio, mas infelizmente por conta da pandemia não foi possível, Mas se Deus quiser ir para o futuro, esse curso fica aí programado, fica a expectativa, de cada um de nós para que esse curso aconteça, que com certeza muitos casais da diocese, de toda a região, na verdade, de vocês aí, possa se beneficiar desse grande bem que é o método de ovulação Billings, Vou nos apresentar aqui rapidamente, Nós somos o casal Alan e Eliene, nós somos casados há 14 anos já, 15 anos, olha eu errando. Há 15 anos já, e a gente, nesses 15 anos, a gente tem muita história já de vida matrimonial, experiência com atendimento com casais também, e tudo isso também se dá pela nossa missão, que vem através da nossa comunidade,
Nós somos consagrados de uma comunidade de vida e aliança, chamada Comunidade Corpus Christi, aqui da Diocese de Piracicaba, interior de São Paulo, né? Nós estamos na cidade de Santa Bárbara do Oeste, que fica aqui no interior de São Paulo, né? Pertence à Diocese de Piracicaba. E a nossa comunidade está inserida aqui na Diocese de Piracicaba. E o nosso trabalho com casais iniciou-se na comunidade e foi abrindo, né, essa missão também depois através do nosso trabalho como instrutores do método de ovulação Billings, junto à Semplafam, que é o órgão responsável pelo ensino do autêntico método de ovulação Billings no Brasil, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso com vocês, tá bom? Nós temos 2 filhos e depois nós vamos contar um pouquinho desse contexto para vocês, né? Como que se deu a nossa paternidade, a nossa maternidade. Nós fomos convidados para falar com vocês essa noite sobre paternidade responsável e abertura à vida. E esse tema é um tema, hoje, na sociedade atual, um tema muito controverso, né? As pessoas hoje têm uma mentalidade completamente contrária àquilo que a igreja ensina sobre paternidade, sobre maternidade e sobre a questão da abertura à vida, especialmente, né? A gente quer partilhar um pouquinho com vocês sobre essa visão do magistério da igreja sobre a família, sobre a abertura aos filhos e também um pouquinho sobre essa espiritualidade de ser família, né? Que é, na verdade, a nossa missão como casal. Eu gostaria, antes da gente iniciar a projeção dos slides aqui, perguntar até que horas, mais ou menos, que a gente pode ir com esse momento, com essa palestra aqui, porque eu gosto de falar, né, amor? Se vocês deixarem, a gente vai longe. Então, eu quero saber mais ou menos até que horas a gente pode ir para a gente poder programar e ficar dentro do tempo que vocês programaram também. Olha, eu reservei a reunião para 2 horas, então fique à vontade. Então, tá ótimo. A gente para um pouquinho antes para vocês fazerem a finalização. Tranquilo. E aí, pessoal, a gente pode fazer assim, a gente vai fazer a explanação, né, falar sobre o tema. Se alguém quiser interromper, fazer alguma pergunta, aí vocês vão administrando aí como fazer isso. Se vocês quiserem deixar daí tudo para o final, a gente faz um momento de bate-papo, abrir para as perguntas, para as dúvidas que vocês têm, tá? E a gente tenta esclarecer. Aquilo que a gente não souber, a gente procura saber, quem sabe, e responder para vocês, porque a gente também não sabe tudo, né? Então, a gente está aqui para tentar somar, compartilhar e partilhar um pouquinho da vida com vocês, né? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, é um PowerPoint sobre o tema dessa noite, né? Que é paternidade responsável. Deixa só eu tirar aqui da minha frente, ó, as nossas carinhas para eu poder ler o texto. Paternidade responsável, que ela é livre, ponderada e generosa. Então, a grandeza e a dignidade dos esposos está em tornar o seu amor fecundo, em criar uma família. A família, além de ser comunhão de pessoas, é o santuário da vida. É o espaço vital, o lugar onde a vida pode ser gerada, aceita, acolhida, protegida, educada, para que o crescimento humano seja verdadeiro. A família é um ninho seguro para o filho. Nela acontece a cultura do amor e da vida. Esse trecho está no Guia de Preparação para a Vida Matrimonial do Encontro de Noivos da Comissão Nacional da Pastoral Familiar, né? E esse texto traz grandes revelações para nós, né? Porque ele vai falar da grandeza, da dignidade do casal, dos esposos. Às vezes a gente acha que a grandeza de um casal é quando esse casal é bem-sucedido financeiramente, ou quando esse casal tem um sobrenome importante na cidade, ou quando esse casal faz coisas grandiosas, tem grandes cargos importantes. Ou seja, a gente acha às vezes que ser grande é fazer grandes coisas. Mas a gente vai aprender nesse trecho que a própria pastoral familiar traz para nós, que a grandeza está no nosso amor
ser fecundo. A nossa vocação matrimonial é chamada exclusivamente para que a gente possa ser família. Porque é no seio de um casal, de uma família, que os filhos podem nascer com segurança e receberem a educação, o amor, o afeto e receber a fé também, né? A gente vê hoje que a gente vive numa sociedade que vive tantas desordens em tantos aspectos, e quando a gente vai ver como que está a família, como está a base dessa sociedade, a gente percebe que onde estão os maiores problemas, na verdade, é onde a vida aconteceu sem essa estrutura familiar, né? Sem essa estrutura de acolhida, de afeto, de educação. Então, a família é uma resposta para o mundo, é uma resposta para as necessidades atuais, para mudar a sociedade. Então, às vezes a gente olha para a política, às vezes a gente olha para empresas, para tantas situações, às vezes a gente fala, nossa, mas que mundo é esse que a gente está vivendo? Com tanta desonestidade, com tantas coisas erradas. O que a gente pode fazer para mudar isso? Ter filhos, educá-los na fé, formarmos bons cidadãos. É isso que vai mudar a sociedade. Mas nós, que somos pessoas boas, né, que podemos educar bons cidadãos, muitas vezes estamos nos negando a gerar vidas, a dar para o mundo essa oportunidade de ter pessoas melhores, né? Então, o que acontece com os nossos projetos como casal? Um casal jovem, se você perguntar para ele assim, quais são os seus projetos? Um casal noivo que está às portas do casamento, quais são os seus projetos? Você que está ouvindo a gente agora aqui nessa palestra, ou que depois vai ouvir a gravação, né? Quais são os seus projetos como casal? Por essa frase que a gente acabou de ouvir da pastoral familiar, nosso projeto primeiro deveria ser família, né? E para a gente ser família, a gente precisa gerar filhos. A gente precisa ter e ser família, ter filhos, crescer e multiplicar. Então, filhos deveriam ser nosso primeiro projeto. Mas, espera um pouquinho. Primeiro vamos buscar alguns bens materiais, né? Afinal de contas, é importante a gente ter uma casa boa, confortável. É importante a gente ter um carro, talvez 2. Quem sabe também uma moto. Ou mais alguma coisinha que dê para a gente uma segurança. Ah, mas depois, quando a gente tiver tudo isso, seria bacana a gente sair para viajar um pouquinho, para curtir. Quantas coisas a gente poderia conhecer sem uma criança para dar trabalho, para atrasar a nossa vida, chorando, reclamando. Vamos curtir um pouquinho. Mas é importante a gente ter uma estabilidade financeira também, né? Porque vai vir os filhos, e se a gente ficar sem dinheiro, e se a gente ficar muito pobre, e se a gente não tiver o que dar para eles comerem, para eles vestirem, acho que é melhor a gente ter uma segurança, uma estabilidade financeira. Quando a gente pensa em Brasil, isso é praticamente impossível. Estabilidade financeira é uma coisa que no nosso país só quem realmente tem já nasceu em berço de ouro, né? Mas para a gente que luta todo dia, que sai para trabalhar, a estabilidade financeira é uma coisa complicada. Se a gente for esperar isso acontecer, vai demorar um tempo, né? Mas muita gente espera uma estabilidade financeira, uma segurança. Depois vem os filhos, né? A formação acadêmica, o sucesso profissional, uma outra faculdade, um doutorado, uma especialização, alguma outra coisa, um sucesso profissional, chegar no topo dos cargos da minha empresa. E quando a gente se dá conta, o que aconteceu? O filho ficou por último. E essa é a realidade da sociedade que nós estamos vivendo hoje, né? Tudo vai passando na frente do filho, né? Tudo vai acontecendo antes do filho, quando na verdade o filho poderia participar de tudo isso junto com a gente, né? O filho pode participar das nossas lutas, o filho pode participar das nossas conquistas,
O filho pode participar das nossas viagens, o filho pode participar de muitas coisas. Talvez não seja aquela viagem para a Europa, para o Nordeste, aquela viagem tão sonhada, tão longe, tão cara. Mas, às vezes, uma viagem numa cidadezinha próxima, gostosa, que tenha alguma coisa bacana para fazer, com os filhos vai ter um gosto tão especial, né? E vai ficar na memória para sempre. Então, são tantas coisas que, às vezes, a gente vai achando que o filho, quando a gente tem, nós percebemos o quanto é bom compartilhar tudo com eles, mesmo nos dias mais difíceis, mesmo nos dias que a gente não tem tanta coisa, mas é tão bom partilhar com os filhos tantas coisas. Por quê? Porque o matrimônio e o amor conjugal, eles se ordenam por sua própria natureza a geração e educação da prole. Os filhos são, sem dúvida, o maior dom do matrimônio e contribuem muito para o bem dos próprios pais. Isso está na Gaudium et Spes, que é um documento da igreja, número 50. E eu queria abrir aqui para vocês, para a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão dos filhos. Primeiro que a própria natureza do casal, um casal que se une em amor, um casal que se une, tem um ato conjugal, tem uma relação conjugal. Naturalmente, o corpo, a natureza tende a gerar um filho. Tende a gerar, e depois de gerado e nascido, o homem e a mulher tende a educar essa vida que foi gerada, né? E os filhos são, sem dúvida, o maior dom. E aí eu gosto de brincar aqui, porque eu falo, se eu perguntar aqui agora, né, para todos os casais que estão aqui participando com a gente, né? Quem tem filhos aqui, né? Levanta a mão daí onde você está, do seu sofá aí, né? Levanta a mão. Quem tem filho? Né? Se eu perguntar para você qual é o maior dom da sua vida, qual é a maior bênção da sua vida, qual é o maior bem da sua vida, o que você responderia? Eu tenho quase certeza absoluta que todo mundo que levantou a mão que tem filhos respondeu que o maior bem, o maior dom são os filhos, né? Dificilmente, talvez tenha alguém que disse que foi a casa nova, um carro aí, mas eu prefiro acreditar que entre nós aqui, cristãos católicos, todo mundo respondeu que o maior dom e o maior bem são os filhos, né? A maior bênção da minha vida são meus filhos. Todo mundo concorda com isso? Concordam, né? E aí eu falo para você, quanto mais bênção, melhor. Não é assim? Tem alguém que recusa a bênção? Não quero bênção. Não, chega de bênção, pelo amor de Deus. Mas os filhos são a maior bênção. E quando você olha para um casal e diz assim, que tal dar um irmãozinho para o seu filho? O casal fala assim, Deus me livre dessa bênção. Né? Mais um irmãozinho, mais um filho. Não, a fábrica fechou. Né? São argumentos que chegam a ser ridículos na boca de cristão, né? Porque os filhos são o maior dom que Deus nos deu, o maior presente. E quanto mais dom, mais presente, mais bênção nós recebemos, melhor, né? Então nós temos entrado numa mentalidade que é uma mentalidade anti-filhos, que é uma mentalidade anti-vida, que é uma mentalidade que vai cada vez mais cultuando na vida das pessoas e dos casais que filho é um prejuízo, né? Mas a fecundidade, ela é um dom, uma finalidade do matrimônio, porque o amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. O filho não vem de fora juntar-se ao amor mútuo dos esposos, mas ele surge no próprio coração deste dom mútuo, do qual é fruto e complemento. Então veja o que o catecismo da igreja traz para nós, né? O filho não vem de fora, não é uma agressão ao casal, alguém que chega e invade e se impõe, mas o filho nasce, é um fruto do amor, é o fruto dessa união, é a resposta de Deus dizendo, olha o resultado desse amor, olha a beleza do amor que vocês são, vocês geraram alguém que é
a imagem e semelhança de Deus. Irrepetível. Se você olhar para o teu filho, não existe ninguém no mundo inteiro que seja igual a ele. Ninguém. Ele é único. Imagem e semelhança de Deus, irrepetível. Ainda que você tenha 2 filhos gêmeos idênticos, você é capaz de olhar e dizer: esse é diferente daquele. Seja no jeito, seja na alma, seja no temperamento, seja na própria fisionomia, porque o pai e a mãe, mesmo quando é gêmeo idêntico, o pai e a mãe de longe vê quem é quem, né? Porque são irrepetíveis. Olha a grandeza do dom que Deus nos deu, né? De gerarmos uma vida que é imagem e semelhança dele, irrepetível. Somos mais de 6 bilhões de pessoas no mundo inteiro. E ninguém é igual a mim. Ninguém é igual a você. Ninguém é igual aos nossos filhos. Somos únicos, né? E esse bebezinho aqui vem para mostrar para nós, né, que os filhos vem trazer esse Salmo 126 que diz: Vede, os filhos são um dom de Deus. Eles são uma recompensa, o fruto das entranhas. Só que o mundo não tem dito isso para nós, né? O mundo tem dito o contrário, né? Não tenha filhos. Essa é a bandeira que o mundo tem levantado hoje para a sociedade em geral. E nós, cristãos, temos deixado a nossa mentalidade ser também cozida por isso, né? A gente vai ficando, sabe, igual aquela rã que foi colocada numa panela com água, aí você liga o fogo, ela vai cozinhando ali, ela nem percebe, ela já está morrendo cozida ali, e ela está achando aquela água. A gente está assim no mundo. A nossa mentalidade está entrando nessa de que o filho dá muito trabalho, que ele aprisiona a mulher não pode fazer nada porque tem filho, que filho é muito caro, né? A gente vê um monte de vídeo no YouTube, programa de televisão, fazendo as contas de quanto custa um filho, né? Qual é o custo de ter um filho? Que besteira, né? Que filho atrapalha um monte de coisa, que filho estraga o corpo. A gente tem vivido essa cultura também do endeusamento do corpo, né? Que o filho, ou então, né, cuidado com a superpopulação do planeta. Nós temos que cuidar do planeta para os nossos netos, para os próximos que virão. Temos que diminuir a quantidade de pessoas no mundo, né? Para de ter filho, né? Então são todos os argumentos que o mundo vem jogando, vem colocando e tem entrado nas nossas casas, na nossa igreja, e isso tem feito com que os nossos casais cada vez menos estão querendo se comprometer com aquilo que realmente é para sempre. Primeiro que cada vez menos as pessoas querem se casar, porque é um compromisso para sempre, e depois muito menos ter filho, porque também é um compromisso para sempre. As pessoas querem aquilo que é fácil e confortável, né? Mas a fertilidade é um dom de Deus, né? Que a gente usa até uma hashtag, né? Fertilidade, dom de Deus, uma linguagem jovem, né? Para a gente levantar essa bandeira, porque nós precisamos, como cristãos, como família, levantarmos a bandeira da cultura da vida. Porque é dentro das nossas famílias, nessa abertura à vida, nesse olhar o filho como um dom, como um bem precioso de Deus, que nós vamos, de fato, conseguir lutar contra essa cultura de morte que tem se implantado na nossa sociedade, né? Então, cada vez mais a gente tem ouvido falar sobre a questão do aborto, as pessoas se abrindo para essa ideia como algo normal, como algo tranquilo, cada um cuida de si, o corpo é meu corpo, minhas regras. A gente tem visto isso. Cada vez mais a gente tem visto a contracepção entrando na vida dos casais, muitos contraceptivos também são abortivos, e a gente está ficando quieto e as coisas estão acontecendo, e nós precisamos sim, como família, como cristãos, abraçarmos, né, essa causa da fertilidade, que é um grande dom de Deus, os filhos que são um grande dom de Deus. Então, quando Deus ele pensou no amor conjugal, ele coloca, a igreja traz para nós 2 aspectos, né? O aspecto unitivo e o aspecto procriativo. E a igreja vai dizer para nós que o ato conjugal, a relação sexual do casal, o ato conjugal,
ele tem que ter essas duas dimensões. E elas nunca podem ser separadas porque elas são igualmente importantes, né? O que é a dimensão, o aspecto unitivo? É o amor, é o carinho, é a acolhida, é o prazer também, que é lícito entre os esposos, né? É a alegria de estar junto, de celebrar o amor, né? De ser carinhoso um com o outro, de acolher o outro do jeito que ele é. Tudo isso é o aspecto unitivo. E o aspecto procriativo é muito claro, né, gente? O desenho aqui mesmo já tem o bebezinho, né? Que vai dizer o aspecto procriativo é o aspecto da abertura à vida. Então, a igreja vai ensinar para nós que todo ato conjugal deve ter esses dois aspectos. Quando falta um ou quando falta outro, esse ato conjugal não é um ato de amor, né? É um ato falho, é um ato manco, né? Falta uma perna. E aí, então, esse amor não se sustenta. Por quê? Quando se tem só um amor no aspecto unitivo, que é egoísta, onde os dois só se buscam e é uma busca do prazer, sem abertura para o dom dos filhos, então chega uma hora que esse amor não tem mais para onde ir, né? Tanto quanto o aspecto procriativo, né? Que é o aspecto também, se você tem um casal que não tem a dimensão unitiva, da acolhida, do amor, do afeto, do carinho, do prazer, e só da procriação, também vai chegar uma hora que um ou outro vai se sentir usado, e essa relação, esse amor, não vai ir para frente, não vai acontecer, né? Acho que agora é importante falar dos casais. E aqui entra também, né, quando a gente fala sobre isso, aí às vezes sempre tem alguém que fala, né, tá, é importante, né, a fecundidade, né, a paternidade é um dom de Deus, os filhos são um dom, né, mas e aqueles casais que não, né, que não conseguem, né, conceber um filho? Os casais que passam, né, por alguma esterilidade, né, por alguma dificuldade nessa área, né? Esses casais, né, para esses casais, a igreja também diz, né, que esses casais eles existem outras formas desse matrimônio ser fecundo, né? Outras formas como a missão, né? Então os casais se empenharem na missão, né, em levar Deus às pessoas, aqueles que necessitam. Tem a questão da adoção também, os casais que sofrem por alguma enfermidade, esterilidade, pode, né, buscar a adoção. Então, assim, tem alguns, né, tem outros caminhos, né, para aqueles também que não conseguem conceber. E isso é muito importante, né, a gente frisar, a gente colocar, principalmente aqueles que trabalham com casais, né? A pastoral familiar, né? Que às vezes tem os encontros de noivos, ou mesmo realizam, né, encontros de casais. É muito comum hoje, cada vez mais, a gente vê casais sofrendo com a infertilidade, né? E casais sofrendo muito e que às vezes acabam não se entendendo, não, né, não aceitando aquela condição. Às vezes o casal acaba se separando, né, porque não consegue lidar com isso, né? Eu e o Alan, né, vou falar rapidamente aqui, né, que eu acho que isso fica um tema aí para uma outra live, né, uma outra palestra, que daí a gente pode entrar melhor, né, mais profundamente. Mas eu e o Alan, nós passamos isso no nosso matrimônio, né? Num determinado momento ali do nosso casamento, a gente viu que os filhos não vinham e a gente começou a buscar ajuda, procurar os médicos e nós descobrimos a infertilidade nos dois, né? E quando a gente descobriu isso, foi muito difícil, né? Para o Alan, principalmente, ele sofreu muito, ele sofreu bem mais do que eu com isso, né? Teve os momentos da negação, da revolta, e até a aceitação acontecer, ter a maturidade para entender isso, custou um pouco, né? Foi muito sofrido. E a gente entende o sofrimento que esses casais eles passam, né? Por isso que
não sei se é no catecismo que está, ou se é um santo que fala, né, que os casais que são inférteis, eles, eles podem somar essa dor na cruz de Cristo, porque entende que realmente é uma dor, né, muito profunda que esses casais eles passam, né? Então, mas chegou um determinado momento da nossa vida que daí nós entendemos que o nosso casamento ele não era estéril, né? O nosso matrimônio ele não era estéril, ele podia ser fecundo também, né? No trabalho que a gente fazia com o método Billings, né? No trabalho que a gente tinha com os casais, a gente já tinha isso sem ter essa compreensão, né? E quando a gente teve essa compreensão, aí ficou muito mais significativo, né? Nós nos mergulhamos de cabeça mesmo com o trabalho, né, do método Billings, com os cursos, né, viajando o Brasil todo para dar curso, para formar instrutores, para ensinar o método para os casais, para falar sobre paternidade, né, sobre a vocação do matrimônio. Então, para nós, num primeiro momento, né, nós entendemos isso, que era uma forma do nosso casamento ser fecundo, né? Na nossa comunidade tem um trabalho também que a gente realiza com gestantes em crise, né, que são mulheres que estão procurando pelo aborto. Então a gente tem toda uma abordagem com elas, né, para tentar mudar a cabeça ali, né, a cabeça delas, para tentar dar uma solução, ajudá-las de fato mesmo como elas necessitam. Então eu larguei na minha vida profissional para me dedicar a esse trabalho, né? Hoje eu não estou mais tão efetivamente no trabalho, mas ainda acontece na comunidade. Mas durante anos, né, eu vi também como um meio de fecundidade do nosso matrimônio, né? Porque através desse trabalho, vários bebês foram salvos, né, do aborto. Então, assim, é importante, né, a gente que trabalha com casais poder dizer isso, né, poder falar que realmente tem outro meio, né, tem uma outra forma. E a gente foi vivendo isso durante vários anos, né, até que em 2018, né, nós paramos, conversamos, né, e resolvemos partir para a adoção. Depois de muita conversa, de amadurecer bem, né, esse assunto, nós resolvemos partir para adoção, né, demos entrada nos papéis, né, naquilo que precisava, e exatos 9 meses depois, né, nós recebemos os nossos filhos, né, eles nasceram, eles chegaram para nós, né, são 2 irmãos, né, o Conrado e o Cauê. E assim, e aí foi uma outra maneira aí realmente da gente ver a fecundidade também, né, no nosso matrimônio. Então, a gente queria só colocar isso um pouco, né? É bem superficial a nossa história, tem muito mais coisas, né? Mas para dizer, né, para aqueles casais que sofrem com a infertilidade, né? Que tem outras maneiras desse casamento ser fecundo, né? E que vale a pena também trabalhar essa maturidade para poder compreender e aceitar, né, aquilo que você tem nas mãos naquele momento, né? Então, vamos lá. Se a gente for ficar contando a nossa história aqui, nós vamos longe. Mas os meninos vieram para completar a nossa casa, são nossa alegria, da nossa família, né? Então, assim, Deus foi dando as respostas, né? Eu acho que o importante é cada casal tá com os ouvidos no coração de Deus, né? Na oração, para ouvindo e colhendo de Deus na própria caminhada, né? Aquilo que Deus quer para sua família, né? Então isso é importante, a gente querer fazer o que Deus quer, né? Que aí não tem erro. E aí vamos lá. Então a gente tem esse grande santo, né? São João Paulo II, santo das famílias, né? E ele diz, né? As 2 dimensões da união conjugal, né? Que a gente aprendeu agora, a unitiva e a procriativa, não podem ser separadas artificialmente, sem atentar contra a verdade íntima do próprio ato conjugal. Porque a verdade íntima do ato conjugal, ela diz para nós que o filho deve ser gerado, né? Um ato conjugal, ele foi feito para isso, para a geração dos filhos. Quando eu entro com um meio artificial, como a contracepção, eu estou indo contra essa verdade, né? Eu estou indo contra aquilo que
que Deus fez na natureza do meu corpo, da minha verdade como pessoa, né? Por isso a igreja que toma partido pela vida, a igreja sempre toma partido pela vida, ensina que todo ato matrimonial deve por si estar aberto à transmissão da vida, né? E aqui entra uma grande polêmica, né? Que às vezes as pessoas começam a pensar, né? Para começar, né, esse casal cheio de filho aqui já assusta um montão de gente, né? Mas a igreja sempre toma o partido pela vida. Então a gente acostumou a ver a mídia, e às vezes até mesmo a gente, a dizer assim: a igreja é contra a camisinha, a igreja é contra a pílula, a igreja é contra o aborto, a igreja é contra o homossexualismo, a igreja é contra não sei o quê, a igreja é contra, 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 contra. Parece que é uma igreja do contra, né? A igreja, na verdade, é a favor da vida. Então, por conta de ser de um grande a favor, né, ela precisa ser contra várias coisas, porque senão ela se contradiz, né? Então a igreja diz que todo ato conjugal deve ser aberto à vida, porque essa é a natureza do ato conjugal. Isso está no Catecismo da Igreja, né, parágrafo 2366. E aí entra uma preocupação, né, dos casais. Nossa, mas então a gente vai precisar ter um filho por ano, porque se toda relação nossa é uma relação aberta à vida, então a gente vai começar a ter um filho por ano, já não vai mais caber menino dentro de casa, né? As pessoas já começam a ter essas preocupações, né? E quando na verdade a igreja ela vai trazer para nós, claro, se você pode, se tem condições psicológicas, emocionais, financeiras também, outras questões que envolvem o casal, a família, que possa ter um filho por ano, que tenham, né? Mas a igreja vai nos chamar a viver e a olhar a paternidade com responsabilidade. Então é aí que a gente entra aprofundando um pouquinho no tema de hoje, né? Da paternidade responsável. E aqui a gente traz esse embate, né? Porque na verdade o que a gente vive hoje na sociedade é um controle de natalidade através da contracepção. E qual é a diferença do controle de natalidade para aquilo que a gente está propondo hoje aqui nesse bate-papo, que é a paternidade responsável? No controle de natalidade, né, o que vai acontecer? É executada por meio de medidas do Estado, né? Então a gente vê China, Índia, a gente sabe que a China, por exemplo, tinha até pouco tempo atrás a política do filho único, não sei como está lá agora, né? Mas os casais só podiam ter um filho. Se engravidasse do segundo, era obrigado a abortar, né? Porque o país era muito populoso, então o Estado entrou e começou a comandar. No próprio Brasil, né, a gente vê o Estado querendo colocar camisinha nas escolas, querendo já antecipar a vida sexual dos jovens, dos adolescentes, incentivar, e já com contracepção desde muito cedo, né? Índia também isso aconteceu, né? Com a Madre Teresa de Calcutá lá, houve uma política de esterilização em massa dos pobres, né? Com laqueadura e vasectomia, né? Porque eles falavam que os pobres se reproduziam como ratos, então eles fizeram um programa de esterilização em massa das pessoas. Madre Teresa interferiu na época e usou do método de ovulação Billings para provar para o governo que não precisava esterilizar as pessoas, né? Porque o objetivo é diminuir essa taxa de natalidade, né? Então, porque não se pensa em políticas públicas para que todo mundo tenha condição de uma vida digna, né? Mas querem reduzir, entrar na família e tomar as decisões pela família. E os instrumentos é o planejamento familiar, entre aspas, né? Que não é, na verdade, o que acontece. Entra-se com anticoncepcionais, DIU, esterilização, etc. A paternidade responsável, ela tem uma visão diferente, né? Ela é livre, né? Porque o casal é livre para pensar e decidir quantos e quando ele quer ter os filhos, né? É ponderado, porque o casal vai ponderar se é o momento, se não é. Vai ponderar principalmente em Deus, né? Em oração, em comunhão, querendo saber o que Deus quer de nós. Será que Deus quer mais um filho para nós? O que Deus tem preparado para a nossa família? Né? Quantos filhos Deus quer nos dar? Né? E generosa, né? Generosa, nunca egoísta, né? Então é sempre uma decisão de generosidade para com Deus que nos deu a vida e que nos dá esse dom da fertilidade.
Não como algo egoísta, não vou ter mais filho porque eu quero curtir a vida, como se a nossa vida, gente, fosse só isso daqui. Nós somos cristãos, nós acreditamos numa eternidade, nós acreditamos num céu, nós acreditamos que Deus nos espera lá no céu. Nós temos uma eternidade para curtir, para viver. O céu não é aqui. A nossa vida não acaba aqui, né? Então os sacrifícios são necessários, a busca de santidade é necessária, né? Então é uma decisão dos cônjuges de ter uma família numerosa ou de espaçar um novo nascimento por algum tempo ou ainda por tempo indeterminado, diante da existência de graves motivos. Então, quais são os instrumentos, né, para isso? Planejamento natural da família, com métodos naturais. O mais conhecido e mais popular é a tabelinha, né? Mas a gente sabe que a efetividade dela, para alguns casais, funciona, para outros é baixa. E o método de ovulação Billings é uma proposta de planejamento natural da família que é bem efetivo, né? Então, o que a gente conclui com tudo isso, né? Que quando você entra com o controle de natalidade, ele vem de fora para dentro da família, né? E ele vem agressivo, tomando as decisões pelo casal, limitando o poder de decisão do casal. O Estado entra e decide pelo casal, né? E isso faz com que o casal fique cada vez mais limitado nas suas decisões e coloca até o futuro da sua família e da sua vida na mão de terceiros, né? E a paternidade responsável, não. Ela é livre, porque o casal que decide. Ela é ponderada, porque o casal vai buscar em Deus essa ponderação, né? Se é o momento, se não é, em oração, com o diretor espiritual se precisar, com outros casais mais experientes, esse casal pode compartilhar, né? E generosa, né? Porque a vida é um dom. Então, se Deus é generoso conosco, nós temos que ser generoso com Ele. Tem uma frase que eu gosto muito que diz, né? Deus nunca se deixa vencer em generosidade. Quanto mais generosos nós formos com Deus, mais Deus será generoso conosco. Nós temos muitos amigos que têm assim 5, 6, 7 filhos e eles colhem, né, muita generosidade de Deus na criação desses filhos, sem luxo, sem nada, mas a grandeza do que esses filhos têm se tornado, o essencial, né? A alma desses filhos, a grandeza dos homens e mulheres que se tornaram para a sociedade é um grande presente para essas famílias, né? Então, tudo isso é importante a gente avaliar. Eu até queria, né, na hora que o Alan falou isso, né, desses casais que a gente conhece, né, dessas pessoas que a gente conhece, porque hoje a gente tem muito aquela questão assim, né, do bem-estar. Então, se eu tenho só um filho, eu vou poder dar muito mais coisa para ele do que se eu tiver 5, do que se eu tiver 4, né? Só que às vezes a gente não percebe, né? Os pais não percebem que às vezes até a privação, né, de alguma coisa vai tornar esses filhos melhores, né? Porque vão tornar esses filhos mais fortes, filhos que sabem receber um não, que ouvir um não, né? Filhos que batalham ali para ter as suas coisas, porque infelizmente, gente, hoje nós estamos colhendo, né? Estamos vivendo com uma geração, né? Com uma juventude fraca, né? É triste dizer isso, mas são jovens, são adolescentes que não sabem receber um não. Mentalmente fracos, psicologicamente fracos, né? Então, assim, não sabe lidar com as frustrações do dia a dia, com as frustrações da vida, né? E querendo ou não, isso se dá sim às privações, às vezes, que eles não tiveram, né? Porque tudo que queria estava ali a seu dispor, então não aprendeu a ser forte, né? Então, às vezes, assim, a gente fala, né? Mas é que eu quero dar o melhor para o meu filho. É claro, todos nós queremos, né? Mas não esqueçamos que, às vezes, né, o melhor, né, não são bem materiais, né? Não é privar eles, às vezes, né, de um certo sofrimento, vamos dizer assim, né? Queria falar alguma coisa? Sim, basta a gente lembrar que a gente está vivendo de 1 ano, 2 anos para cá, campanhas que os governos estão fazendo para a prevenção do suicídio juvenil. Adolescentes, estamos criando uma geração de adolescentes e de jovens sem sentido. Sim, exatamente. Que tem tudo na mão, não precisa lutar por nada. Né? Exatamente.
E aqueles que não conseguem, daí em contrapartida, se frustra, porque o pai não tem a possibilidade, ele, igual você falou, sofre essa pressão, né? Para ter as Para ter as coisas, né? coisas, que eles são frágeis, né? E nós tivemos na Porque, casa. porque, na verdade, é uma vida sem sentido, né? Porque o sentido da vida é o amor. E amar é sair de si para se dar ao outro. E quando eu tenho tudo para mim, eu vivo um egoísmo e a minha vida perde o sentido. Para que eu vou viver? Eu não vivo para ninguém. Eu não me dou para ninguém, né? É tudo para mim. Então perde o sentido. Então a gente não está enxergando, gente, isso é muito sério, E né? mesmo porque essas Então, coisas preenche mais por um pouco, né? Depois já vem. Nós estivemos na casa da nossa filha o ano passado, aí no interior de São Paulo que ela mora, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Faz pouco tempo que ela mudou ali. Naquele final de semana que nós chegamos ali, ela estava assim bem triste, a cidade abalada. Não sei se vocês ficaram sabendo, né? De repente, ali teve um suicídio coletivo de adolescentes num shopping. Eles combinavam por via WhatsApp, não sei, Facebook, e morreram acho que 4 ali, naquele fecharam até o shopping, porque eles estavam combinando e morreram 4 adolescentes ali que se jogaram, porque aqueles shopping vertical, sabe? Subiam lá em cima e não, pulavam lá de cima, 14, 15 anos os adolescentes. Horrível isso. Tem uma coisa que essa geração não está se atentando, a geração do filho único, né? Ter só um filho para mostrar para os outros, né? Sim. É que quem tem pais hoje em situação de velhice já avançada, uma idade que requer muitos cuidados médicos, cuidados específicos, diários, né? Ter alguém sempre junto para cuidar. Se faz muito presente hoje um certo rodízio até. Os pais ficam um tempo na casa de um filho, outro tempo na casa do outro, né? Para não sobrecarregar ninguém. Agora, se é um filho único, fica nas costas de um só. Olha o peso que essa geração está jogando em cima de uma pessoa só, para cuidar dos dois. São dois para um cuidar, né? Se eles não puderem ser cuidados por eles, vão acabar no asilo. Asilo. É o que os espera. É o que os espera, infelizmente. Pessoal, aí os filhos, o que acontece, né? Quando acontece essa paternidade responsável, então o casal tem a liberdade de fazer as suas escolhas para quantos bebês eles querem ter, né? Para fazer realmente ter uma paternidade responsável e generosa, né? E as grandes famílias, né? As famílias numerosas, a igreja sempre olhou como um grande testemunho de fé, né? Um grande testemunho da beleza do amor criador de Deus, né? Participantes mesmo dessa graça criadora de Deus, né? Que Ele compartilhou conosco. Nós, como pais, somos co-criadores com Deus, né? Então, aqui é o São Paulo VI, outro grande santo, né? Outro Papa Santo, que foi ele quem escreveu a Humani Vitae, né? Que é uma encíclica fundamental para todo mundo de pastoral familiar, para todo mundo que trabalha com casal, né? Porque é a encíclica de 1968 que veio para dizer o que a igreja pensava sobre os anticoncepcionais que estavam nascendo lá naquela época, né? E que foi o grande martírio desse grande homem, né? Que é o Papa Paulo VI, né? São Paulo VI. Então ele dizia nessa encíclica, né? Sendo assim, o amor conjugal requer nos esposos uma consciência da sua missão da paternidade responsável. E ele diz: a igreja sabe e vê que essa missão é belíssima e muitas vezes bem difícil para os casais. Porém, é a missão e cabe aos casais. E a porta do céu não se alargou para ninguém, nem para os casais. Ela continua estreita, né? Então essa carta, essa Humani Vitae, é belíssima, né, da gente ler, e ela realmente converte o nosso coração para essa questão dos filhos. Então, a paternidade responsável, né, ela de fato, ela deve ser considerada sob diversos aspectos legítimos e ligados entre si. Os aspectos biológicos, né,
Em relação aos aspectos biológicos, a paternidade responsável significa o conhecimento das suas funções. A inteligência descobre no poder de dar a vida leis biológicas que fazem parte da pessoa humana, é da nossa natureza gerar vidas, do nosso biológico. Nosso corpo é feito para isso, né? Do domínio de si, em relação às tendências do instinto e das paixões, a paternidade responsável significa o necessário domínio que a razão e a vontade devem exercer sobre elas, né? Então, a gente ter domínio sobre nós, quando é um momento que a gente está querendo espaçar uma gestação, por exemplo, o casal, muitas vezes no período de fertilidade, vai precisar se abster das relações, por exemplo, então vai ter que exercitar o domínio de si, né, das suas paixões, a fidelidade com o cônjuge, tudo isso é importante, né? Os aspectos psicológicos, sociais, a igreja considera tudo isso, né? Quando a gente fala sobre abertura à vida e sobre os novos nascimentos. Mas é importante a gente entender que existe uma ordem moral objetiva que é estabelecida por Deus e que existe uma hierarquia, né? Então nós temos que estar sob a autoridade de Deus na nossa casa. Né? A nossa confiança está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Então, se nós temos medo de ter filhos, onde que está a nossa confiança? Não é? Num segundo momento, a nossa confiança está na nossa família também. A nossa família é para isso, para um lugar seguro, que nos dá confiança, que nos dá segurança, né? E em mim, que também sou filho de Deus e tenho as minhas capacidades, né? Mas existe uma hierarquia, né? Acima de tudo, Deus, né? Que vai reger a minha vida e em quem eu ponho minha confiança. Depois a minha família e, por último, eu, né? Então, o aspecto particular dessa responsabilidade, né, de ter filhos, diz respeito à regulação da procriação, ou seja, dos momentos em que o casal não está num bom momento para gerar filhos. Isso pode acontecer. Os esposos podem querer espaçar esses nascimentos dos filhos, né, por razões justificadas. Então, a igreja ela vai falar sobre essas razões justas para o espaçamento dos filhos, né? O que é uma razão justa, né? Trocar o carro todo ano pelo carro do ano, né? Então, se eu tiver filho, então eu não vou poder trocar sempre o carro mais novo, fazer uma super viagem. Enfim, quais são as razões justas? Para eu ficar no conforto da minha casa, sem muito trabalho, meu filho já está crescendo, agora que eu estou ficando mais tranquilo, né? Então, isso é uma razão justa, né? Então, a igreja nos faz pensar sobre isso, né? O que nos faz não querer um filho agora? O que nos faz não querer exercer essa generosidade com Deus nesse momento? Né? Às vezes a mulher não está bem psicologicamente, ou o casal não está bem entre si, né? Ou às vezes realmente estão vivendo uma situação econômica muito complicada, que precisam esperar um pouco, uma situação de saúde. Então a igreja pede que os casais reflitam sobre isso. O que é importante, né? Verificar se isso não, se a decisão de não ter filhos não está não tá vindo de um egoísmo, né? Porque o egoísmo nunca é bom, né? O egoísmo sempre mata a gente por dentro, né? A gente acha que a gente vai ser feliz nos preservando e é aí que a gente fica infeliz mesmo, né? Então, temos que avaliar se está realmente acontecendo da nossa parte uma justa generosidade dessa paternidade responsável. Então, quando se trata, né, de conciliar o amor conjugal com a transmissão responsável da vida, a moralidade do comportamento não depende apenas da sinceridade, da intenção e da apreciação dos motivos. Deve também determinar-se por critérios objetivos, tomados da natureza da pessoa e dos seus atos. Critérios que respeitem, num contexto de autêntico amor, o sentido da mútua doação da procriação humana. Tudo isso só é possível se se cultivar sinceramente a virtude da castidade conjugal, né? Então, quando a gente fala de castidade, é uma coisa que às vezes a gente acha assim, a castidade só para os jovens que estão namorando, sexo só depois do casamento. Isso é castidade. Castidade não é isso, né? Castidade é uma virtude. Castidade tem a ver com a fidelidade, castidade tem a ver com a pureza do nosso coração, da forma como a gente vê o outro, né? Então, quando a gente pensa no espaçamento dos filhos, tem esses critérios objetivos, que são próprios da nossa condição humana, né? Uma doença, um problema psicológico, seja lá o que for, a questão de não poder ter filho no momento. Mas o que não pode ferir é essa natureza que nós fomos feitos para procriar, né? Então tem que ser sincero. E nesses momentos precisa ter uma castidade conjugal, né? Então a igreja vai propor para nós algumas soluções que não são
os métodos anticoncepcionais, os métodos de barreira. Porque esses métodos de barreira, eles são, né, conforme o catecismo da igreja, eles são intrinsecamente maus. Por quê? Porque eles ferem, eles cortam, né, esse dom que é a fertilidade. É como se eu dissesse assim, enxergar é um dom maravilhoso, porque eu vejo coisas maravilhosas. Mas às vezes eu não quero muito ver algumas coisas, então vou arrancar os meus 2 olhos fora, né? Com a fertilidade a gente faz isso, né? A fertilidade é um dom, é um bem, é uma maravilha, gerar filho é uma graça maravilhosa, é a maior das bênçãos. Mas vamos, né, colocar um DIU, vamos pôr uma camisinha para não ter filho, vamos fazer uma laqueadura, fazer uma vasectomia, vamos encerrar que esse dom, ele é bom, ele é bonitinho, mas já deu, chega, né? Então a gente entra, porque ele é intrinsecamente mal, porque ele vai contra a natureza do nosso corpo e do que Deus fez em nós. Ele já é mal em si, né? Ele é mal em si mesmo, né? Pelo fato de ir contra aquilo que nós somos. Então o que a igreja propõe para nós? Os métodos naturais, né? Existem muitos métodos naturais. Passar uma gestação. Dentre eles, né, a tabelinha, tem um novo, tem surgido aí, que é o Creighton, o método sintotérmico, e tem o método de ovulação Billings, que é um método, hoje, que dentre esses, é o método mais simples de aprender, de se fazer, mais barato, né, e o mais eficaz. Então, assim, por isso que a gente traz para vocês também, quando a gente fala sobre paternidade responsável, o método de ovulação Billings, mas o casal optando por qualquer um desses métodos naturais, ele está optando por um método diante da igreja moralmente lícito, se ele tiver um motivo justo para espaçar uma gestação, tá? Então, o Papa Bento XVI aqui também vai falar sobre essa possibilidade de procriar uma nova vida humana, está incluída na doação integral dos cônjuges. Se com efeito toda forma de amor tende a difundir a plenitude de que vive o amor conjugal, tem o seu próprio modo de se comunicar, gerar filhos. Ou seja, o amor conjugal, nosso amor tem um jeito de se comunicar, é gerando filhos. Como é que um mundo sabe que o nosso amor está se comunicando? Quando os filhos vêm, né? Então, quando você coloca alguma coisa, né, o Papa Bento XVI vai dizer, quando você exclui essa comunicação com a contracepção, né, você está deixando mudo o seu amor. Seu amor está deixando de ser comunicado, né? Então, isso é importante a gente refletir também. O Papa Francisco também, na Amoris Laetitia, né, que é um documento recente do Papa Francisco, ele fala, né, a opção da paternidade responsável pressupõe a formação da consciência, que é o centro mais secreto e o santuário do homem, no qual se encontra sós com Deus, cuja voz se faz ouvir na intimidade do seu ser. Quanto mais procurarem os esposos ouvir na sua consciência a Deus e aos seus mandamentos, e se fizerem acompanhar espiritualmente, tanto mais a sua decisão será intimamente livre de um arbítrio subjetivo e da acomodação às modas de comportamento do seu ambiente. Então, que a gente vê isso, né? Os casais vivendo uma modinha. A moda de não ter filho, a moda de ter um filho só, a moda de contracepção, né? E não param para pensar sobre o grande chamado que receberam como casal. E o que a gente vê, né? Uma realidade que tem cada vez mais acontecido entre as famílias e também entre as famílias católicas, infelizmente, né? Esses matrimônios que não querem os filhos, que querem permanecer sem fecundidade. Essa cultura do bem-estar de 10 anos atrás convenceu-nos. É melhor não ter filhos, é melhor. Assim, tu podes conhecer o mundo de férias, podes ter uma casa no campo. Tu estás tranquilo. Mas é melhor, talvez mais cômodo, ter um cãozinho, 2 gatos. E o amor vai para o cão e para os 2 gatos. É verdade isso ou não é? Papa Francisco falando isso, né? Já viram isto, não é? Já viram isso, gente? Eu já vi. E no final, esse matrimônio chega à velhice, em solidão, com a amargura da triste solidão. Não é fecundo, não faz aquilo que Jesus faz com a sua igreja. Jesus faz a sua igreja fecunda. E o nosso casamento é chamado a ser um reflexo do amor de Cristo pela igreja, né? E a gente vê os casais, infelizmente, às vezes optando, né, por ter animais de estimação no lugar dos filhos e tratam os animais
como se fossem filhos, né? É muito triste isso, porque fica em evidência o egoísmo, né, das pessoas, o egoísmo dos casais. Né? Às vezes a gente vê alguma postagem, alguma coisa, né? Gente que escreve, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo os animais, né? E assim, a gente fica pensando, né? Como que isso revela, né, a pessoa egoísta que escreveu, que postou ou que pensa assim né? Porque não é nada contra animais, mas por que hoje, né, tem tanto essa necessidade? Então, deixa os filhos para lá, vamos ter aqui um animalzinho de estimação e fazer deles os nossos filhos. Porque o animal, ele não dá, vamos dizer assim, né, o trabalho, né? Se você briga com aquele, né, com aquele bichinho, né, se você briga com o cachorro, depois passou ali, né, ele não vai ficar com raiva de você, ele não vai te dar trabalho, né, ele não vai fazer você sair de si, ele não vai exigir de você uma doação, né, se doar mesmo até a última gota, O o esvaziar-se, né? esvaziar-se, né? Porque se você tratar ali, deu a comidinha para ele, fez um carinho, pronto, ele vai vir ali, vai fazer carinho em você, vai ficar bonitinho ali do seu lado, mas isso não é amor, né? Isso não é amor. Então, é triste a gente ver como que esse pensamento, né? E esse jeito, essa modinha, né? Tem sido cada vez mais inserida, né, na vida dos casais. No contexto das famílias, né? Isso. Isso é triste. E aí o Papa João Paulo II, né? Ele tem uma catequese maravilhosa, que é da teologia do corpo também, é bem bacana, né? Se vocês puderem se aprofundar, corporalmente o amor sexual é para expressar a linguagem do ágape, espelhada no amor de Cristo. O amor ágape é o amor de Deus por nós, aquele amor sem limites que se dá até o fim, que se dá inteiramente, né? E esse amor ágape, o Papa vai falar que é espelhado na nossa relação no amor sexual, né? Então, o amor de Cristo, ele é caracterizado por quatro qualidades particulares. Ele é livre, Cristo se deu por nós na cruz livremente, ninguém colocou uma arma na cabeça dele e falou, agora você vai ser pregado na cruz, né? Ele sendo Deus, foi lá e se entregou livremente. Ele foi total, porque ele deu até a última gota do sangue e da água até do corpo dele por nós, até a última gota do seu amor, da sua paixão por nós. Foi fiel, porque ele poderia muito bem ter desistido e falado, quer saber? Essa humanidade não merece o meu amor, né? Mas mesmo sem merecer, ele permaneceu fiel e é um amor fecundo, porque a igreja está há mais de 2000 anos, nós somos frutos desse amor de Cristo na cruz. É um amor muito fecundo, que gera vida, que transborda vida. Nós somos prova disso, né? Então, esse amor de Cristo na cruz, ele é livre, ele é total, ele é fiel e ele é fecundo, né? E nosso casamento, a nossa vida matrimonial é chamada a isso também, né? Quando a gente está lá diante do altar, o padre ou o diácono, né? Ele vai dizer para nós assim, para os noivos, né? Viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto perante a igreja, é de livre, ó o livre aí, livre e espontânea vontade que fazeis? Então o amor do casal tem que ser livre. Abraçando o matrimônio e desprometer amor e fidelidade um ao outro, então o amor conjugal tem que ser fiel. É por toda a vida, então tem que ser total, total. Que o prometeis, estáis disposto a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja, então tem que ser fecundo. Então, esse é o diálogo antes do consentimento matrimonial, numa celebração do sacramento do matrimônio. Então, lá está o amor livre, o amor fiel, o amor total
e o amor fecundo. E a gente promete, porque se não prometer, a gente não casa. Né? E a pergunta é: estáis disposto a receber com amor os filhos que Deus vos confiar? Os filhos que Deus quer te dar? A gente diz sim. É uma promessa no altar, né? E depois a gente fecha com contracepção, né? Muitas vezes tem que tomar cuidado com o que a gente promete, como a gente tem cumprido as promessas para Deus, né? Então, o amor conjugal, assim como o amor de Cristo, ele só é um amor verdadeiro quando ele é livre, porque eu fui lá e eu disse sim de livre e espontânea vontade. Ele é total, porque eu me dei por inteiro, inclusive com a minha fertilidade e com a fertilidade da minha esposa. Quando eu entro com uma contracepção, o que eu estou dizendo? Olha aqui, eu quero você como a minha esposa, eu quero receber você nessa relação conjugal, mas a sua fertilidade, eu não quero, a sua fertilidade fica da porta para fora. Eu não quero você inteira, eu quero você pela metade. Então esse amor já não é mais total, né? É fiel, porque só pertence um ao outro, e é fecundo, porque gera os filhos para Deus. E quando não é possível gerar os filhos biologicamente, esses filhos, essa vida é gerada de tantas outras formas e cada casal precisa encontrar a forma de fazer com que o seu casamento seja fecundo, né? E se souber fazer, vai ser muito feliz. Então, assim como a cruz, o casamento, a vida conjugal é livre, total, fiel e fecunda. Esse é o verdadeiro amor conjugal. Esse é o amor que vale a pena viver. Esse amor é o que vale a pena viver. Esse é o amor que vai levar a gente para o céu, tá? Esse é o amor que vai exigir da gente um esvaziamento, um sacrifício diário, uma doação de todos os dias, de acolher o outro como ele é, com as misérias dele, de me dar também nas minhas misérias, e assim a gente crescer como família. Às vezes tem pessoas que falam, né? Deus fala que nós precisamos ser santos, né? Mas é tão difícil, como que eu vou ser santo? É meio que impossível, né, viver a santidade hoje. Mas se você vive, né? Se a gente viver o nosso matrimônio em todos esses âmbitos, né? A gente já está vivendo aí a santidade, né? E se Deus colocou isso para nós, é porque nós somos capazes, né? Então, às vezes tem casal que fala assim, eu não sei qual que é a nossa missão como casal, como família. Se você vive bem, né, como marido e mulher, tendo seus filhos, educando eles na lei de Deus, né, na vontade de Deus, educando para que eles sejam, né, indivíduos bons, você já está vivendo sua missão, né? E você já está vivendo aí a santidade, que é como o Alan estava falando, né? Vai exigir de nós, né? Vai exigir de nós essa doação, né? Esse sair de si, né? Vai ser, às vezes, pesado assim, né? No sentido assim, pesado se eu não quero sair de mim, né? Se eu quero ser egoísta, aí sim, né? Mas olha só que beleza. Foi o caminho que Deus deixou para os casais, para as famílias, para traçar aí esse caminho de santidade, né? Então, não preciso buscar um monte de coisa lá fora, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, se eu viver bem a minha vida ali, né, com o meu marido e com meus filhos, eu já estou traçando, né, já estou trilhando esse caminho de santidade. Então, ao mesmo tempo, né, é uma beleza muito grande, é um privilégio, né, e uma graça de Deus, um carinho de Deus muito grande, porque Ele deu, né, esse caminho, esse meio, né, para chegarmos ao céu também. Então, se os casais viverem sua vocação de modo completo, sua união vai expressar o mesmo amor, livre, total, fiel e fecundo que o amor de Cristo expressa. Isso é tão bonito, né, gente? Vocês pararem para pensar sobre isso, a vocação que nós somos chamados, né, de expressarmos o mesmo amor que Cristo expressa pela sua igreja, né? As pessoas precisam olhar para o nosso casamento, né, para a nossa vida e dizer assim, é dessa forma que Deus ama o mundo. As pessoas precisam olhar para o seu casamento e dizer, é assim que Deus ama o mundo.
nessa fidelidade, nessa totalidade, nessa liberdade, nessa fecundidade. É desse jeito aí, é nessa beleza aí o amor de Deus, né? Então, o nosso casamento tem que ser esse reflexo do amor da Santíssima Trindade.